Oi, vocês! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Grazi Hadid e esse é mais um Encontro Sobrenatural. O quadro de hoje é o Além do Sobrenatural, onde eu leio histórias reais de pessoas que passaram por situações bizarras, encontros bizarros com pessoas estranhas, que não necessariamente têm a ver com o sobrenatural, mas também dão tanto medo quanto. Então, se você tiver alguma história também nesse tipo que quiser compartilhar, é só enviar para o e-mail que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você gostar do vídeo, gostar desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, por favor, se puder, se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante aqui no crescimento, né? Então é isso, sem muito mais enrolação, vamos a algumas histórias de hoje. Eu não sei exatamente quantas vão ser, talvez 2, 3, aí eu vou vendo aqui. Mas já deixem aí o que vocês acham nos comentários. E a primeira história de hoje vai ser... Eu estava numa lista de vítimas. Eu estava na lista de alguém. E só estou aqui porque o telefone tocou. Alguns anos atrás, logo depois do ensino médio, eu estava num momento bem ruim. Minha tutora legal me mandou embora assim que eu me formei. Sem ter para onde ir, eu passei meses dormindo dentro do meu carro. No trabalho, eu conheci um grupo do heavy metal. Eu já tinha visto os caras pela cidade, e todo mundo conhecia. Eles eram populares, gente do som. A amizade foi crescendo e eles me ofereceram um quarto, e eu aceitei. Hoje, eu penso que teria sido mais seguro continuar no meu carro. Os dois principais colegas de casa eram irmãos, vou chamar aqui de Matt e Rick. Tocavam numa banda e tinham interesse por ocultismo e coisas do gênero. Eu não acreditava, mas eu também não sou de ficar ditando crença pra ninguém. Eles me abrigaram de graça por meses, e eu era a única mulher numa casa cheia de homens jovens, sempre atenta, e eu estava certa em ficar sempre alerta. Com o tempo, os amigos deles começaram a passar temporadas por lá. Eram outros irmãos de escola, e eram 5 ao todo. Mais 2 eram uma presença constante. O mais novo, o Leo, que ele era educado, ajudava nas tarefas, mantinha a cozinha em ordem. Já o outro, o Rick, tinha um histórico bem pesado. No passado, ele usou drogas fortes, e hoje parecia viver numa psicose com o tema religioso. Tinha passagem por agressão, e sim, chegou a bater em uma mulher usando uma bíblia. O Rick encarava a gente nos olhos e dizia ver como morreríamos. Para mim, ele afirmou que eu estava possuída e que eu precisava purificar a minha alma. Todos sabiam dos problemas dele. Eram amigos, davam teto quando ele não tinha para onde ir. E eu, depois dessas falas, redobrei a minha atenção com ele. Ninguém mais parecia tão preocupado, mas eles deveriam estar. Um dia, perto do meio-dia, meu chefe me ligou. Consegue entrar 1 hora mais cedo? Como eu estava sem grana, eu disse que sim. Me troquei e saí para a sala. Leo e Matt estavam no sofá e Rick no chão, diante da TV, vendo vídeos de escrituras e fim dos tempos. Nada incomum por ali. Eu me despedi e fui trabalhar. Quase no fim do turno, o telefone da loja tocou. Meu chefe atendeu e me passou. Eu era só a caixa dali. Achei que fosse algum amigo sem meu número pessoal. Atendi e do outro lado tinha uma voz firme. Aqui é o detetive Nogueira. Aconteceu algo no seu apartamento. Preciso que você venha à delegacia. Eu saí correndo. Imaginei, pegaram alguém com droga, briga de banda, mas não. Cheguei, me colocaram numa salinha gelada, câmera no teto, garrafa de água. Fiquei meia hora sozinha com o coração na boca. O detetive entrou e foi direto. O Rick desferiu um ataque contra o Matt por volta da 1 da tarde, e ele não resistiu. Eu congelei. Eu tinha saído de casa 1 hora antes. Perguntou se rolou alguma briga, e ele falou que não, que foi abrupto, sem discussão. Dei meu depoimento e saí, sem casa para voltar, porque era uma cena de crime, sem chão. Fui para casa de um amigo ver o noticiário. A polícia não dava muitos detalhes. Nos dias seguintes vieram as informações. Não foi um golpe, foram vários golpes. Um ataque extremo, que eu não vou descrever. Depois, o Rick correu pela rua com a arma ainda na mão, ligou para o 190 e contou o que tinha feito. Entregou uns cadernos, e ali foi a parte que me fez tremer. Ele planejava atacar todos os irmãos, meus colegas de casa e eu.
Na cabeça dele, estávamos possuídos e aquilo seria para nos libertar. Felizmente, ninguém mais estava em casa naquele horário. Infelizmente, Liu viu tudo, mas conseguiu escapar. Se o meu chefe não tivesse ligado pedindo para eu entrar mais cedo, eu não estaria aqui, provavelmente. Para o homem que tirou a vida do meu amigo e me colocou numa lista que a gente nunca mais se encontra. Gente, que doideira, cara. Eu não consigo nem imaginar como seria passar por uma situação dessa. É só agradecer mesmo e pensar que realmente não era pra ser, né? Não era a nossa hora. Caraca. Imagina um trauma, né, pra pessoa. O que vocês acharam? E vamos à próxima história, que é Alguém Invadiu a Minha Casa. O cheiro de cigarro foi o primeiro sinal. Eu só não soube ler na hora. Eu morava numa casa alugada, num bairro logo além dos subúrbios. Tinha vizinhos por perto o suficiente para eu não me sentir isolada, mas mesmo assim ainda ter espaço. Não tinha poste de luz, então à noite, se o céu fechava, virava breu, e eu achava até charmoso. Estávamos no meio do inverno. Eu cheguei do trabalho, estava nublado, só os faróis e a luz da varanda cortavam a escuridão. Desci do carro e senti um cheiro de cigarro. Estranhei porque eu nunca tinha sentido aquele cheiro ali. Como não vi ninguém, eu entrei. Estava exausta depois de horas de trabalho e nem eram 7 horas da noite ainda. E eu já decidi, vou tomar banho e vou pra cama. Acordei com um barulho dentro de casa. Eu não me alarmei de imediato porque um amigo às vezes passava para usar o chuveiro no caminho das aulas noturnas. Ele tinha uma chave reserva e sempre avisava por mensagem. Eu estiquei o braço na cômoda e peguei o celular para checar. A tela dele estava sem um ajuste automático de luminosidade, que me cegou de tanto brilho. Quando eu vi que era 9 e pouca, mas não consegui distinguir que notificação que era. Larguei o telefone e chamei o meu amigo pelo nome dele. Silêncio por uns 2 segundos. Então eu ouvi passos pesados. Alguém começou a correr no andar de baixo. Pulei da cama e fui direto para o armário. Já dava para ouvir as passadas subindo a escada quando eu abri a porta e entrei. No andar de cima haviam 3 portas. Meu quarto, um quarto de hóspedes e um banheiro no fundo do corredor. As portas dos quartos estavam fechadas. A do banheiro estava entreaberta. Eu ouvi a pessoa atravessar o corredor, passar reto pela minha porta e entrar no banheiro. Graças a isso, eu ganhei alguns segundos. Abri o acesso do sótão no teto do armário e comecei a subir. Eu ainda estava terminando de encaixar os pés quando a pessoa saiu do banheiro. Meus calcanhares mal sumiram no sótão quando a porta do quarto foi escancarada. Passos rápidos, parando no meio do cômodo. Como não me viu ali, correu para o outro quarto, onde só haviam caixas, alguns pesos e uma mesinha para pintar miniaturas. Acho que a pessoa concluiu que se eu tivesse escondida estaria no quarto, porque voltou, acendeu a luz e um instante depois arrancou a porta do armário. Eu estava agachada a menos de 1 palmo de altura, pronto para barrar a porta se a pessoa tentasse subir. Do meu ângulo, eu via dos joelhos para baixo, jeans azul imundo, barras desfiadas, bota de trabalho gastas. Depois de alguns segundos olhando o interior do armário, a pessoa se afastou. E do nada veio um estrondo. A minha cama tinha sido virada. E um grito de frustração carregado de raiva. Esse grito me perturbou mais que tudo. Lembrava muito o do meu padrasto quando perdi o controle. O invasor disparou de volta para as escadas. Estrondos, móveis caindo, coisas sendo arremessadas. Eu não tinha como ligar porque deixei o celular na cama quando corri para o armário. Fiquei lá imóvel no sótão. Depois de um tempo, o barulho cessou. Comecei a contar devagar. Quando cheguei a 1000, decidi. Hora de descer e chamar a polícia. Saindo do armário, eu vi que a cama estava tombada. Então eu entendi que foi o estouro que eu tinha ouvido. Procurei o celular e nada. Fui no telefone fixo perto da cama e liguei para a polícia. Esperei no quarto até ouvirem minha voz do andar de baixo. No térreo estava um puro caos. Cadeiras derrubadas, sofá virado, prateleiras com livros, fotos e bugigangas no chão, cozinha com armários abertos, caixas e enlatados espalhados. Pelo que notei, só faltava uma coisa, uma única faca do bloco de madeira.
A polícia vasculhou a casa toda. A porta lateral havia sido arrombada com algo tipo uma barra de ferro. Ao longo da cerca, encontraram pontas de cigarro, um pedaço de papel alumínio e um tubo de caneta vazio. Segundo eles, itens comuns para usar um tipo de droga. Conclusão: alguém vinha observando a casa. Provavelmente, aquele cara era quem eu senti fumando quando cheguei. Recolheram as evidências e recomendaram que eu dormisse com amigos ou com a família e que consertasse a porta o quanto antes. Decidi não dormir. Arrastei uma estante para bloquear a porta quebrada e passei 2 horas pondo a casa em ordem. De tempos em tempos, eu iluminava a cerca com uma lanterna, mas não via nada. No dia seguinte, consertei a porta e instalei luminárias com um sensor de movimento atrás e nas laterais. Puxei uma linha telefônica até o sótão e deixei um ramal lá. Nunca mais queria ficar presa sem telefone. Nada mais aconteceu naquela casa. Morei ali por mais 3 anos sem nenhum incidente. Outra medida que eu tomei foi treinar o trajeto, sair da cama, entrar no armário, subir rápido e em silêncio. Mantive o hábito quando me mudei. Hoje, meu ponto seguro é o fundo do armário. Tento não pensar no que teria acontecido se eu fosse um pouco mais lenta, ou se ele não tivesse entrado no banheiro antes. Gente, mas ela ainda ficou na casa, colocou uma estante para bloquear a porta. E depois que a polícia foi embora, ela ficou lá. Eu não sei. Esse povo é muito evoluído. Não sei se eu teria feito isso, não. O que vocês teriam feito? Eu acho que eu teria dado algum jeito de não ficar ali. Imagina se a pessoa volta, porque não chegaram a prender o cara, né? Que doideira. Mas essa questão de treinar trajeto ou de treinar uma rota de fuga é interessante, viu? Interessante. É que a gente não pensa, né? A gente não quer pensar que certo tipo de coisa pode acontecer, mas eu achei bem interessante. Mas vamos para mais uma história que vai ser ônibus escolar falso. Eu sempre achei que perder a hora era um problema, mas naquele dia foi o contrário. Eu tava na 3ª ou 4ª série. Minha mãe me acordou no susto porque tinha dormido demais. E como era ela que me tirava da cama, nós duas acabamos nos atrasando. A escola começava às 7h55. O ônibus passava às 6h55. Eram 6h42 e eu ainda estava de pijama sem nem ter tomado café. Minha mãe decidiu na hora que ia me levar de carro para não termos que fazer tudo com tanta pressa. Sentei para comer qualquer coisa ainda de pijama. Quase 6h55 a gente ouviu um ônibus parar. Uns 10 minutos antes do que o normal. Minha mãe abriu a porta, olhou aquela manhã cinzenta e fez sinal para o ônibus poder seguir. Fechou a porta e o ônibus não saiu. Bateram na porta. Minha mãe abriu e deu de cara com um homem de uniforme de motorista. Ele disse que era o motorista substituto, que o nosso motorista tinha ligado avisando que estava doente e que, por não conhecer bem a rota, resolveu começar mais cedo e por isso estava adiantado no horário. A minha mãe explicou que eu estava atrasada e que ela ia me levar, e reforçou que eu não ia rolar de eu me aprontar em poucos minutos. Pediu para ele seguir viagem e ele ficou visivelmente irritado. Virou as costas, voltou para o ônibus e foi embora. Eu voltei para o meu café. Ainda não estava de uniforme nem com a mochila pronta. E em ponto, às 6h55, outro ônibus parou na frente da minha casa. Minha mãe achou esquisito e saiu para falar. E aí depois disso ela voltou pálida. Não comentou nada comigo na hora, só pediu para eu terminar de me arrumar. Anos depois, ela me contou o que rolou. Esse segundo ônibus que chegou no horário correto era o de sempre, com o motorista de sempre e as crianças da rota. Minha mãe perguntou para ele sobre o suposto substituto e sobre ter ligado dizendo que estava doente. Ele respondeu que não tinha ligado doente e que não havia substituto programado para a rota naquele dia. Na hora, ele avisou a central e pediu para minha mãe entrar e ligar para a polícia para relatar o que aconteceu, e foi isso que ela fez. Mais tarde, a gente soube que ninguém da empresa estava fazendo a rota no lugar dele. Ou seja, aquele primeiro ônibus vazio, com um substituto batendo na nossa porta, não era da companhia de ônibus. Nunca mais ouvimos falar desse caso. Não sei se tentaram com outra família. Eu só sei que se eu tivesse subido naquele primeiro ônibus,
talvez eu não tivesse chegado na escola ou em casa. E se a minha mãe não tivesse perdido a hora justo naquele dia, eu teria subido. Desde então, quando eu atraso sem querer, eu respiro e penso. Às vezes é isso que salva. Eu também sempre penso desse jeito. Sempre penso desse jeito. Claro que não é todas as vezes que a gente vai saber, né? Mas quando já aconteceu, principalmente em relação a atraso, que você não tem muito o que fazer, não adianta ficar se lamentando. Então eu também prefiro pensar, tipo, se eu atrasei foi por algum motivo, é porque era pra ser desse jeito e vida que segue. Porque realmente tem coisa que acontece que a gente não entende e que a gente vai entender muito tempo depois. Muito interessante. Esse já fica de alerta também, né? Para as pessoas sempre desconfiarem. Mas o que vocês acharam aí? Me contem. E vamos para a próxima história, que vai ser a última de hoje. Encontro no bar era uma armadilha. Eu tinha acabado de fazer 22 anos e saí com um amigo e ele já chegou lá bêbado, porque já tinha ido bebendo no caminho. A gente sentou no balcão e do nada apareceu uma ruiva muito bonita para puxar assunto. Ela disse que o nome dela era Dina. O cabelo era vermelho num tom tão vivo que na hora eu pensei que ele era pintado. Bonito, mas zero natural. Ela ficou flertando comigo e com esse meu amigo. Percebeu que ele estava bem alterado e, para ser sincero, eu fingi que estava mais bêbado do que eu realmente estava, que parecia funcionar com ele. Falei que a gente não tinha muita grana e ela disse que pagava as bebidas pra gente. Começou a comprar uma atrás da outra e eu já nem sabia mais para qual lado ela estava mais inclinada, se era pro do meu amigo ou se era pro meu. Esse meu amigo foi ao banheiro e ele nem chegou a voltar. Os seguranças mandaram ele embora. A gente saiu junto e ela ficou insistindo para levar ele para casa dela. Ele mal conseguia responder. Eu disse que ele estava ruim e que eu não ia deixar ela levar. Falei que se fosse para ir para algum lugar, eu teria que ir junto. Ela pareceu meio irritada e na hora virou o foco para mim. Ofereceu para pagar um táxi para o meu amigo e que eu fosse com ela para casa. Eu já estava meio alegre, então eu topei. A gente colocou esse meu amigo num táxi e foi pro carro dela. No caminho, eu dei uma tropeçada e ela comentou que eu estava bem bêbado, segurando no meu braço e rindo. Eu respondi que sim, mas por dentro eu já estava esquisito, porque aquilo ali estava muito fácil. A gente andou uma quadra e ela quis passar na loja de bebidas para pegar mais. Disse que pagava tudo. Eu não queria beber mais para não me perder, então falei que eu já estava de boa. Ela insistiu, e para não parecer chato, eu falei para pegar uma garrafa e um suco de maçã para mim, para eu poder acompanhar. Ela voltou com bem mais coisa do que eu pedi. No carro, a gente foi passando a garrafa para frente e para trás, mas ela só dava um golinho. Eu tentei ir no mesmo ritmo, só que ela ficava me incentivando a virar a garrafa. Consegui acabar meu suco e quando ela não estava olhando, comecei a cuspir um pouco da bebida dentro da garrafa de suco. Quando enchi, joguei a garrafa pela janela sem ela ver. Ela acreditou totalmente que eu estava muito mais bêbado do que eu realmente estava de fato. Durante o trajeto, eu comecei a chamar ela pelo nome errado de propósito, tipo cara, para ver se ela me corrigia, e ela não corrigiu, nem piscou. Aquilo me deu um clique de desconfiança. A gente chegou na casa dela, eu fingi tropeçar na porta, ela me segurou, entrou comigo, trancou a porta por dentro. Eu achei estranho, mas pensei que fosse só para poder ter privacidade. Falei que precisava ir usar o banheiro. Me tranquei lá dentro, liguei a torneira para fazer barulho e fiquei me olhando no espelho, com aquela sensação ruim, como se eu tivesse passado realmente do ponto. Forcei um vômito para tirar o excesso de álcool do meu corpo e tomei água da torneira mesmo com as mãos. Eu não queria estar bêbado de verdade, só queria parecer. Quando fechei a torneira, ouvi ela cochichando com alguém. O tom da conversa era que eu estava bêbado pra caramba e mal ficava em pé, e que a outra pessoa faria isso. Eu fiquei ali congelado. Depois eu saí do banheiro e fui pra sala. Assim que eu pisei ali, eu vi ela entrando rápido num outro cômodo. Só deu pra ver a parte de trás da cabeça, o mesmo cabelo vermelho brilhante desaparecendo pela porta. A sala estava escura e eu perguntei para onde ela estava indo, arrastando a voz para manter a atuação. Ela voltou da escuridão e veio na minha direção dizendo pra gente ir pro quarto.
Foi aí que eu olhei para o cabelo e depois para os olhos. Não batiam. O rosto era diferente. Era uma outra garota com o mesmo cabelo. Demorei 1 segundo e entendi. Era uma peruca. Elas tinham trocado a peruca. Meu coração gelou, mas eu fingi que não percebi. Sorri, falei que precisava ir ao banheiro de novo e pedi desculpa por estar tão bêbado. E aí ela disse para eu ir rápido, para eu me apressar. Tranquei o banheiro de novo e ouvi novamente os sussurros, dessa vez com uma voz masculina respondendo. Eu nem tentei entender o conteúdo da conversa, eu só sabia que eu precisava sair dali. Abri a janela do banheiro, pulei e corri. Corri pelo quintal, pulei a cerca, atravessei outro quintal, fui parar numa rua e segui até a avenida. Entrei numa loja de conveniência 24 horas e fiquei na frente da câmera até chamar um táxi para poder ir para casa. No dia seguinte, eu voltei naquela casa com alguns amigos para ver que história era aquela. A casa estava vazia, sem carro, sem gente, sem movimento. E depois nós descobrimos que era um aluguel de temporada e que quem quer que eles fossem tinham invadido e usado a casa só naquela noite e nunca mais voltaram. Até hoje eu fico pensando o que elas estavam planejando. Por que um nome falso? Por que empurrar tanta bebida? Por que pagar tudo, inclusive o táxi do meu amigo, se fosse só para roubar? E principalmente, qual o objetivo de 2 pessoas com a mesma peruca trocando de lugar? Com quem ela estava falando? O que tinha naquele quarto em que tentaram me enfiar? Gente, não é possível. Essa história ela foi escrita como uma história verdadeira. Mas não é possível. Se ele tinha a opção de pular a janela do banheiro, por que ele não pulou a janela do banheiro antes? Ele ouviu elas conversando, cochichando, falando que ele estava muito bêbado, que mal parava em pé e que outra pessoa ia fazer isso. E saiu do banheiro. Homem, né? Pleníssimo. Aí, beleza, depois ele pulou e foi embora, né? Quando já deveria ter ido há muito tempo. Eles também se metem em cada coisa, né, gente? Parece ficção. Vocês conhecem pessoas que se arriscam desse jeito? Porque não entra na minha cabeça, cara, que as pessoas façam isso. Que elas sejam tão ingênuas a esse ponto. Ou ingênuas, sei lá. E assim, né? Realmente. O que elas estavam planejando? Porque pagaram táxi, pagaram bebida. A única coisa que eu consigo pensar é que elas iam traficar ele, né? Tirar os órgãos e tchau, e benção, acabou. Porque ele ouviu a voz de um cara também. Gente do céu, vocês se livram de uns negócios, viu? Não vou contar, não. E aí, o que vocês acharam? Me contem, por favor, que eu quero saber. E se vocês tiverem histórias parecidas, conhecerem alguém que já passou por situações parecidas, bizarras, assim, de perigo, né? Que às vezes é melhor até a gente ver fantasma mesmo, né? Ver um espíritozinho ali do que passar por esse tipo de situação. Gente do céu, tô chocada com isso. Mas me contem aí. Essas foram as histórias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.